Sejam muito bem-vindos ao podcast M100/1. Nesse podcast, vamos discutir estratégias para dominar o mundo da automação de forma prática e controle de processo, utilizando apenas os fundamentos. Eu me chamo Igor Alves. E eu, Wesley Jean. Isso. Nesse podcast, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre as dificuldades e facilidades da área de automação. Positivo. Bem, a gente vai falar sobre alguns campos também de trabalho, como é que o profissional de automação ele exerce as suas funções e os prós e contras disso. Vocês vão identificar tudo isso ao longo do podcast. E vamos iniciar já aqui com a primeira pergunta. E aí, Wesley? E aí? Qual é a maior dificuldade da área de automação? Assim, na área de automação existem algumas dificuldades que já estão meio que, eu diria, veladas, tá? E talvez a maior dificuldade encontrada para um profissional da área em si seja ele entrar na área. E geralmente a dificuldade está em entrar pelo seguinte: a área de automação ela é uma área bem específica, é uma área bem, que eu diria, que traz um conhecimento técnico aprofundado, específico, e por isso há esta restrição, essa dificuldade para que você consiga entrar nessa área. Geralmente, as pessoas que entram para a área de automação, assim como tantas outras áreas, são pessoas que vêm por intermédio de uma indicação de um parente, de um amigo, ou de um colega de faculdade, ou algo do tipo. E para a automação é um pouco mais difícil, porque além de ter esse quê da indicação, existe a dificuldade técnica, né? É um nível técnico muito avançado, por isso as pessoas tendem a ter essa dificuldade de entrar na área. Perfeito, valeu pela resposta. Bem, você já conseguiu explicar também o porquê de tudo isso, né? Que é muito importante a pessoa entender também qual é a causa dessas coisas. Mas e aí? Como contornar essas dificuldades? Assim, é fato que existe essa primeira dificuldade para você conseguir adentrar na área. E eu diria que um ponto mais crítico para que você consiga contornar essa dificuldade é justamente o seu conhecimento técnico. Como é que está o seu conhecimento técnico, até onde vai o teu conhecimento técnico e assim, qual o nível desse conhecimento técnico. Acho que esse é um dos pontos que você consegue contornar, porque as chances são que se você for muito bom, o mercado não tem como não te abraçar. Verdade, isso é verdade. Então, a gente viu aqui algumas das dificuldades principais na área. Agora a gente vai entender sobre as facilidades. Coisa boa, né? Coisa boa. Primeiro, qual é a maior facilidade na área de automação? Talvez a maior facilidade para quem trabalha com automação seja o fato de ter uma área relacionada com assuntos atuais, eu diria, com assuntos modernos, que estão ligados diretamente ao dia a dia, estão ligados diretamente à usabilidade do que a gente está acostumado, principalmente a galera mais jovem, a galera que tem, diria, lá entre 18 a 25, 30 anos, porque envolve muito do dia a dia, envolve muito do que a gente está usando hoje. Por isso eu acho que essa é uma facilidade para a área de automação. Entendi. Então, no caso, a tecnologia anda a favor do profissional de automação. Positivo. Perfeito. Agora, sobre essa facilidade, como é, então, que alguém pode tirar proveito dessa facilidade? Acredito que o proveito ele vem da seguinte maneira. Uma vez que eu entendi que a área de automação ela tem uma ligação direta com a tecnologia, então eu preciso, a partir daí, traçar, eu diria, um caminho onde eu possa me manter atualizado de acordo com essas tecnologias que estão sendo utilizadas, e desta maneira eu vou conseguir me posicionar, eu diria, um pouco mais à frente dos meus concorrentes da área. Legal. Então a gente pode traçar aqui um paralelo entre as dificuldades e entre as facilidades dentro da área.
Positivo. Na área a gente tem sempre os prós e contras, as coisas que são mais difíceis, mais fáceis, e isso é pra tudo, né, gente? Isso. Pra tudo a gente vai encontrar facilidades e dificuldades. Só que a grande questão é, essa é uma pergunta, na verdade, eu acho bem importante de se fazer. Se você estivesse começando novamente, o que você priorizaria? Será que para você avançar na área, crescer mais na área, você teria a atitude de resolver mais o que é difícil ou usar o mais fácil a seu favor? Partindo do ponto zero, tá? A gente, quando inicia numa carreira, a gente, quando inicia numa trajetória técnica, a gente tende a não ter tanto conhecimento técnico assim. Então, isso lhe dá, assim, entre aspas, uma incapacidade de resolver coisas mais difíceis. E a partir de então, você precisa, quando você está iniciando, você se utilizar das coisas mais fáceis a favor do conhecimento técnico que você tem naquele momento. Então, acredito que uma sacada seria você se utilizar das coisas mais fáceis. E até porque, se a gente parar para poder analisar, se a gente fizermos uma pesquisa entre os profissionais da área de automação, da área de elétrica, de áreas correlatas, a chance são que a grande maioria tem dificuldade nas coisas fáceis. Porque o que pega, na verdade, são os fundamentos. O que pega são as definições básicas, são os princípios básicos. Esses são os pontos mais difíceis que os profissionais tendem a pecar, entendeu? E não necessariamente algo mais complicado ou algo mais dificultoso com relação à área. Perfeito, perfeito. Então a gente consegue visualizar melhor que utilizar o que é mais fácil a nosso favor vai ajudar bem mais. Na sua opinião, se você tivesse feito isso desde o começo, tido sempre essa cabeça, eu não sei se você executou exatamente esse mesmo processo, mas você acha que teria mais avançado quantos por cento aí na sua vida, na sua área profissional? Cara, é o seguinte, eu acredito que esse ponto, ele é um ponto bem interessante a se analisar, mas desde o início eu sempre pensei com relação aos princípios e aos fundamentos de funcionamento e eu diria, de operação e execução das coisas. Então, isso com certeza me ajudou a caminhar e eu diria crescer na área, tecnicamente falando, tá? E por já vir desde o início se utilizando disto, depois com o tempo de área de prática, com o tempo eu diria de trecho, como o povo costuma falar, você consegue obter mais conhecimentos técnicos aprofundados. Então, eu me utilizei desde sempre essa questão de você utilizar o fácil para poder conseguir obter sucesso. E aí, com o tempo de experiência, o tempo de trecho, de prática, o difícil, ele também se torna algo resolvível para a sua capacidade técnica desenvolvida. Massa, então você é esperto, né? Você já desde o princípio já estava fazendo esse tipo de lógica. Essa estratégia pode alavancar bastante a carreira das pessoas, né, que estão nos assistindo. Positivo. E pode ajudar bastante elas a poder ter um norte melhor nas suas áreas. Sim. Principalmente aquelas pessoas que querem alcançar mais sucesso dentro da sua área, desenvolver mais a sua carreira e assim por diante. Concordo. Bem, foi muito boas as respostas, a gente conseguiu entender bem as dificuldades, facilidades e como a gente pode se aproveitar delas. Mas agora a questão que a gente vai entrar é o profissional de automação. Normalmente o profissional de automação, ele trabalha em 5 áreas, em 5 desenvolvimentos, né? Em 5 etapas. Positivo. Que é o projeto, o desenvolvimento, a implementação, a manutenção e a operação. Operação do sistema. Nessas 5 etapas, a gente tem prós e contras que a gente pode analisar e pode passar para a nossa audiência aqui o que elas irão encontrar nessas 5 etapas. Então, na primeira etapa, projeto, eu gostaria de saber de você o que você acha que é pró e contra dos projetos. Beleza, vamos lá.
vamos falar da parte que seria o do projeto de automação, do projeto elétrico em si, de projetar em si. Ó, geralmente, o profissional que ele é da área de projeto, ele tende a ser um profissional mais diferenciado. Por que um profissional diferenciado? O projetista, ele tem uma capacidade que eu julgo bem interessante e bem singular, que é de enxergar o projeto, ou eu diria, o sistema, o processo pronto, antes mesmo, certo, da execução começar. Essa seria a capacidade de antever, certo, de você conseguir antever o que vai acontecer ainda mais na frente, na implementação desse projeto. Então, esse é um pró gigantesco. E eu diria que o profissional que consegue ter essa capacidade de visão, ele consegue se diferenciar no mercado. E o ponto negativo de você trabalhar, por exemplo, só com o projeto, só com a parte de concepção em si, está eu diria, no menor contato com o campo. Geralmente quem é projetista tem um contato muito pouco ou quase nenhum com o campo, com o dia a dia, com a implementação em si. E esse eu diria que é um ponto também muito negativo, porque é no campo que você consolida o conhecimento aprendido. Ok, entendi bem. Então, projetos têm esses prós, esses contras. Normalmente existe um profissional que ele é focado, né, em desenvolver os projetos, justamente pela experiência e tudo mais. E normalmente é esse tipo de trabalho que ele foca. Mas também existe o profissional que cuida da etapa de desenvolvimento. É sobre isso que eu gostaria de saber agora. Quais são os prós e os contras do desenvolvimento? Certo. O profissional de desenvolvimento, ele tem a capacidade de dizer se o que o projetista, por sua vez, criou, pode ser executado ou não. Ok. Basicamente, ele vai pegar todo aquele escopo montado pelo projetista, todo aquele escopo desenhado pelo projetista de projeto, e vai trazer isso para a programação, certo? Aí seja ela de CLPs, seja ela de IHMs ou supervisórios, e vai também testar isso em bancada para saber se aquele projeto ele é um projeto viável. Então, geralmente no desenvolvimento são feitas as adaptações, os ajustes, para que esse projeto ele chegue no campo redondo para ser, eu diria, rodado. Perfeito. Então, um pró desse profissional é que ele consegue também ter uma parte da visão do projetista, porque ele precisa entender todo o processo e todo o projeto que foi desenvolvido para que uma vez ele consiga aplicá-lo, certo? No desenvolvimento. Esse seria o pró. O outro lado positivo também é que esse profissional de desenvolvimento ele tende a ter um raciocínio lógico muito afiado. Ele é um cara que trabalha com programação, ele é um cara que trabalha com sistemas P&Ds, ele tem um raciocínio muito, eu diria, avançado, por estar executando essa parte do conhecimento dele de forma rotineira, certo? Ok. E um dos contras, eu diria, eu dividiria o contra em duas partes. O cara que só desenvolve, o cara que só programa, ele tem um contra que não fazer a concepção do projeto do zero. Isso diminui um pouco a questão da criatividade desse cara, que ele poderia avançar um pouco mais sobre isso. Verdade. E ele também tem o mesmo contra que o projetista, porque por hora ele pode não ir tanto no campo também para executar aquele projeto ou para testar em loco, eu diria, aquela programação que o mesmo desenvolveu. Saquei. Então aqui a gente está vendo uma parte que é muito mais abstrata, né? Uma parte que precisa de ter uma cabeça muito boa para poder se atuar dentro do campo de automação. Aí eu diria que tem um estudo na engenharia que é bem interessante. E às vezes na faculdade isso é meio que parece para os alunos que onde é que eu vou utilizar isso? Qual a noção desse estudo? Que é o estudo de geometria espacial. Sim.
E aí, a geometria espacial, ela traz um pouco disso pra gente, dessa visão de você conseguir antever, certo? Uma situação, obviamente na geometria, a gente estuda isso mais voltada para a área dos cálculos, mas eu diria que é uma habilidade de engenharia você conseguir fazer você ter essa antevisão, entendeu? E com certeza, eu diria que essa é uma das melhores habilidades para o profissional da área de automação. Massa. Deve ser bem valorizado o profissional de automação que consegue ter em alto nível essa habilidade, não é mesmo? Sim. Então aqui a gente já viu sobre duas etapas do profissional de automação, a etapa de projeto e a etapa de desenvolvimento. Agora a gente vai ver a terceira etapa, que é a implementação. Vamos ver quais são os prós e os contras da implementação. Bom, a implementação, ela é uma etapa bem importante, muito importante mesmo. Geralmente, o profissional que trabalha com a implementação, ele consegue ter uma visão mais ampla de todas as etapas. Por quê? Esse cara, ele estuda o projeto do zero, tá? Entende o que foi desenvolvido pelo programador e a partir de então, ele vai colocar aquela programação em funcionamento. Ele vai reafirmar de que os testes em bancadas feitos pelo programador foram realizados com sucesso e que de fato aquele programa de automação ele serve para rodar aquele determinado processo. Okay. E eu diria que é uma das melhores etapas. Sou suspeito a falar sobre isso, porque foi uma das etapas que eu mais trabalhei. Sim. Tá? Tanto, quer dizer, eu já rodei todas as etapas, mas a etapa que eu mais trabalhei eu diria, com gosto, foi a etapa de implementação, porque é lá onde você coloca o sistema para rodar, para funcionar, e você vê tudo operando de forma 100%, de forma linda. Obviamente que acontecem alguns problemas durante o startup, né? Sim. Os startups da vida. Sim. Mas eu acho que o gostoso é você conseguir solucionar esses problemas, tá? E ver toda a operação funcionando de forma, eu diria, 100%. Então eu acho que a parte da implementação ela é bem importante. O pró, sim, para o profissional é justamente ter essa vivência de campo, tá? E assim, cara, o campo ele serve para consolidar todo o aprendizado teórico que você tem, certo? Tudo que você estudou com relação à área, no campo, na implementação, você consegue colocar à prova e até corrigir algum tipo de conhecimento que você imaginou que seria de uma forma, mas no campo é diferente. Perfeito. No campo é muito diferente. Entendeu? A teoria é diferente da teoria prática. Da prática. E assim, o contra, certo? O contra para esse profissional é que ele também não participa da composição. Ele já recebe o projeto basicamente pronto. Ele recebe basicamente o projeto pronto a nível de modelagem do projeto, certo? Então ele não sabe quais foram os preceitos que o projetista tirou para poder modelar aquele sistema daquela forma, aquele controle daquela maneira, certo? E isso eu acho que é um ponto bem negativo também, porque eu acho que além de você implementar um sistema, você precisa entender o início, de onde se deu aquele modelo de programação, aquele modelo de processo, de controle, assim por dizer. Entendeu? A abstração do quem projetou você precisa entender, né? Isso, porque repare só, o projetista, quando ele vai iniciar a composição de um projeto, o que é que ele faz? Ele pega um problema real e ele traz para esse problema real uma solução de controle. Okay. E essa habilidade é uma habilidade muito interessante. É uma habilidade bem valorizada na área de automação. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então aqui a gente consegue entender a implementação. Você já deixou claro qual é provavelmente a área que você mais gosta de atuar? Tá ali entre o melhor dos dois mundos. E cara, tudo girar, tudo correr liso. Assim, hoje que eu consigo ter interfaces com todas as áreas, sim, certo? Eu diria que para mim
a área que eu mais gosto seria a área de projeto e implementação. Saquei. Porque basicamente no projeto eu acho algo mágico. O cara ele enxerga um problema e desenvolve uma solução em cima daquele problema. Certo? Certo. E na implementação, você faz acontecer de forma prática aquela solução que foi desenvolvida. Então eu acho que essas são as duas áreas que eu mais me sinto bem trabalhando nelas, apesar de ter hoje, na posição de CEO da ATM, interface com todas as áreas, tanto com o projeto, tanto com o desenvolvimento, quanto com a implementação, a manutenção e a operação de sistemas automatizados. Saquei. Então, legal. Até então a gente conseguiu ver o projeto, a gente conseguiu também ver o desenvolvimento e a implementação. Agora a gente vai ver sobre a manutenção. É uma área bem comum também do profissional de automação estar atuando. E a gente vai analisar aqui os prós e contras da manutenção. Fala aí o que tu acha. É engraçado porque eu por diversas vezes eu fiz implementação de sistemas e aí quando você está na implementação você parte de uma premissa de que em um dado momento aquela implementação vai acabar. Sim. Ou seja, a fase de implementação é a fase que tem início e fim. Perfeito. Certo? E aí, o interessante do profissional ter essa ciência é que ele consegue também vislumbrar de que em um dado momento aquele sistema será manutenido. Perfeito. Entendeu? E a fase de manutenção, ela é muito importante mesmo para a área de automação. Por hora, algumas pessoas pensam que sistemas automatizados são sistemas que não precisam de tanta manutenção assim, mas isso não é verdade. O sistema de automação é uma parte do sistema que mais precisa de manutenção, que mais precisa de acompanhamento, de verificação, se realmente os elementos, instrumentos de medição, temperatura, umidade, vazão, se eles estão lendo de acordo com o que o processo de fato está passando. Sim. Até porque eles são basicamente os olhos de todo o sistema, de toda a operação, assim por dizer. Então, o pró da manutenção seria você conseguir solucionar problemas. Esse profissional é o profissional que mais soluciona problemas, eu diria, de todas as etapas. Entendi. Basicamente, ele recebe um problema, faz a racionalização daquele problema e aí entra para a resolução, entra com uma resolução. E essa também é uma habilidade muito valorizada, certo? Muito mesmo no mercado de automação. É você ser capaz de solucionar problemas. E geralmente quem é de manutenção tem essa habilidade, tá? Sim. E eu diria que o ponto negativo para quem trabalha com a manutenção é que, a depender do profissional, do nível técnico que ele tenha, a depender de qual planta, o nível de processo, de planta industrial ou predial que ele opere, vai chegar num certo tempo que ele vai ter assim, o domínio daquela planta, ele vai ter o domínio daquele sistema, de tal forma que a partir daquele momento ele não vai ter grandes crescimentos, eu diria, técnicos, a nível intelectual, dentro daquele mesmo processo. Então, quem trabalha com manutenção sofre um pouco disso, de ter, assim, tecnicamente o conhecimento congelado em um certo tempo. Perfeito, certo? Entendi. Apesar de que hoje, com os sistemas modernos que nós temos, existe a possibilidade desse profissional ele ir se atualizando, certo? Mas nunca vai chegar no mesmo nível do que um profissional da área de implementação. Vai ser normalmente, entendeu? Na velocidade em que a empresa que ele trabalha está se atualizando. Isso, né? Positivo. Então eu acho que ele tem um freio com relação a esse desenvolvimento do conhecimento técnico dele. E assim, como nós já falamos, né? Automação é uma área que muda e muda e muda. Entendeu? Então eu acho que isso é algo que joga contra a quem trabalha nesta etapa específica.
Entendi. Aí a gente faz um link com o que a gente viu lá no início sobre a facilidade de entrada no mercado, né? Sim, Justamente por essa característica da área de automação mudar tanto, é que a gente tem aí um espaço de facilidade para quem está entrando na área. isso. Essa pessoa, ela muitas vezes pode se atualizar mais com as últimas tecnologias, com o que está acontecendo e conseguir ter uma compreensão melhor do que quem já está operando por causa dessa dificuldade Isso. da Positivo. manutenção, de a pessoa estar se atualizando constantemente. Interessante sobre isso. E assim, o ponto a gente dá uma ênfase com relação a isso, pelo seguinte, por mais difícil que seja a entrada na área de automação, este ponto de tecnologia, de atualização da área, ele traz uma enorme facilidade, porque uma vez que a área muda por conta da tecnologia, quem está na área é obrigado a sofrer atualizações. E quem está fora, certo, pode se atualizar de tal forma, certo, mas pode chegar um dado momento que essa pessoa que está fora, ela vai estar mais atualizada até do que quem está dentro da área. Alguns algumas pessoas podem até escutar isso e achar uma certa incoerência, mas eu te digo, meu amigo, com o tempo de área que eu já tenho de automação, eu já vi diversas pessoas que estavam dentro da área, certo? Ficarem obsoletas e daí perderem o privilégio de trabalhar com automação pelo fato da não atualização. Assim também como eu já vi pessoas novas, já presenciei pessoas novas que com pouco conhecimento na área, com pouco tempo de área, entrar na área por ter um conhecimento mais atualizado, mais moderno com relação à automação. Esse é um ponto que eu diria de muita ênfase, certo? Porque isso gera uma oportunidade gigantesca para quem quer entrar na área. Isso gera oportunidade, entendeu? Saquei, entendi. Então aqui a gente está falando um pouco sobre o link da facilidade, até para a gente conseguir entender melhor como o profissional de automação ele pode atuar nessa etapa da manutenção, que é um ponto negativo da manutenção, justamente essa característica de a pessoa ela não ter tanta atualização ou depender da atualização do local onde trabalha. Positivo. Bem, e por último a gente vai falar sobre quais os prós e contras da operação. Boa. Fala aí. Quem trabalha com operação geralmente é um profissional que desenvolve uma visão macro. Consegue ter uma visão, eu diria, macro de todo o sistema, de todo o processo. Ele basicamente tem nas mãos aquele processo e ele sabe, por mínimos detalhes, quando existe um problema naquele processo. Então, é um profissional também que, infelizmente, ele não é tão reconhecido na área, certo? Mas é um profissional que tem essa habilidade de conseguir detectar. É como se você tivesse um carro, por exemplo, tem um carro, e aí eu gosto tanto do meu carro, que basta ele fazer um barulho diferente, que eu já sei que tem um problema no meu carro. O operador, ele desenvolve essa habilidade por estar monitorando o sistema, monitorando o processo, por estar, eu diria, supervisionando todo aquele processo de forma diária, no seu cotidiano. Então ele termina gerando essa habilidade de basicamente, como eu falei com relação ao exemplo do carro, de ouvir um mero barulho, um mero ruído, e ele saber que tem alguma coisa de incoerente no processo e possivelmente já detectar qual seria a correção daquele processo. Entendi. Então, essa é uma habilidade que quem trabalha com operação consegue desenvolver. Sim. Certo? E o ponto negativo para esse extremo, para o operador, é que muitas das vezes a maioria, eu diria uma boa parte, na verdade não a maioria, mas uma boa parte dos operadores, eles operam sistemas que eles não sabem de fato de onde vem a raiz e a complexidade, né, do funcionamento daquele sistema.
Sim. É como se você executasse um trabalho e daí eu te perguntasse, Igor, por que que você executa esse trabalho dessa maneira? E aí você me responde o seguinte, pô Wesley, eu não sei o porquê, eu só sei que é assim. Entendi. Então, esse é um peso de quem trabalha com a operação que pode ser diferente. Sim. Assim, os operadores que buscam, eu diria, buscam entender a área de forma mais aprofundada, eles estudam também o projeto do sistema, a fim de ter esse conhecimento de por que a tal malha de controle funciona dessa forma. Por exemplo, digamos que estamos num ambiente industrial e aí você tem uma malha de controle de vazão, certo? Onde a variável controlada seria a temperatura de um forno, por exemplo. Sim. E daí essa temperatura tem um set point lá de 52 graus, tá? E você vai regular a vazão de gás daquele forno, do queimador daquele forno, para obter esse controle de temperatura interna do forno. Perfeito. Por que funciona assim? Qual o princípio por detrás? Por que a gente controla a vazão para indiretamente controlar a temperatura? Existe um motivo, entendeu? Então, o que eu falo da parte de operação é que muitas das vezes o operador não consegue ter a visão do porquê que o tal processo, porquê que tal variável de processo funciona desta forma, entendeu? Aqui. Isso geralmente é desenvolvido ou é projetado no início do processo. E quem passa pelas fases de projeto, desenvolvimento, implementação, consegue ter esse conhecimento. Mas geralmente os profissionais da área de manutenção e operação não têm tanto esse conhecimento até que eles busquem, até que eles dêem um passo além, tá? Para entender por que a gente controla temperatura indiretamente pela vazão. Perfeito. Entendi. Um fato interessante que você está aí nos acompanhando, pode tirar disso tudo aqui, é que aquilo que é os contras dessas 5 etapas de automação, e o profissional de automação atua, são diferenciais dos profissionais que atuam nessas áreas. Positivo. Se um profissional de automação, ele consegue entender bem como é que funciona, por exemplo, alguém que projeta consegue ter uma vivência no campo, é um profissional diferenciado. E um profissional diferenciado normalmente tende a ser bem mais valorizado. Sim. E assim, existem coisas que são às vezes contraintuitivas, tá? E aí geralmente quem trabalha, você deu exemplo agora com o projeto, é um cara que às vezes não quer ir no campo. Entendi. Entendeu? Para ele é contraintuitivo o fato de que se ele for um cara bom também de campo, isto para ele vai ser um diferencial. Sim. E assim, o bacana, usando esse exemplo, o bacana de um projetista ele ter um conhecimento bom de campo é que isso vai ajudar ele a projetar de forma mais fácil. E vai ajudar a projetar processos que não vão ter grandes dificuldades de serem startados no campo. Por isso que eu digo o seguinte, a máxima, né, que o problema é a solução. Uhum. Então, se o projetista tem um problema de não ter o conhecimento do campo, essa é a solução para que ele se torne um profissional diferenciado. Se o operador tem um problema de não ter o conhecimento da concepção do projeto e de por que funciona assim essa malha de controle, esta é a solução para que ele se torne um profissional diferenciado. Legal, excelente insight esse daí, velho. Então, assim, com essas etapas da automação, tendo essa diferenciação, o profissional sendo mais valorizado, as chances de ele subir de carreira, as chances de ele conseguir atuar mais ativamente na empresa, ganhar melhor, são maiores. Uhum. Agora, a gente, depois de ter falado sobre esses pontos de dificuldades, pontos de facilidade dentro da área de automação, a gente pode tirar uma razão aqui, que eu acho que é a seguinte. Você já deu um parecer aí, mas a área que você mais gosta é a implementação. Você explicou um pouco do porquê.
Você explicou que já é a sua experiência maior nessa área de implementação. Agora, assim, se você fosse escolher outra área para desenvolver, para continuar atuando ativamente, Entendi. Qual seria? qual seria e por que seria? Assim. Uma área bem interessante. Ó, eu tenho muita vivência de projeto, muita vivência de desenvolvimento e muita vivência de implementação, Sim, certo? sim, Manutenção tenho também, só que menor. sim. E hoje, se eu fosse escolher uma outra área, eu escolheria a área de operação. E por quê? Sim. Para só. O operador, além dos benefícios que eu falei, ele tem um benefício também, que é de conseguir, quer dizer, eu como trabalhei muito com implementação, não tive tanto tempo assim para ver o sistema funcionar. Entendi. E aí, sendo um operador, eu poderia ter um tempo maior para desfrutar de ver o meu sistema funcionando, o sistema que eu implementei, o sistema que eu projetei funcionando. E isso daí me daria até, eu diria, margem para poder pensar em melhorias, para pensar em como eu poderia fazer nos próximos sistemas. Então, se fosse escolher uma área hoje, seria a área de operação. Legal. Legal que ele foi atrás do desafio, foi atrás daquilo que vai dar o diferencial para ele. Isso aí. Legal. Então, daqui a gente consegue entender melhor como é que funciona as dificuldades, as facilidades da área de automação. A gente conseguiu também ver quais são as atividades, né, etapas Sim. que um profissional de automação ele segue, as 5 etapas: projeto, desenvolvimento, implementação, manutenção e operação. Esse é um resumo, e então isso cabe para diversos momentos ou diversas empresas, né? Quer seja indústria, quer seja área comercial, shoppings e assim por diante. Então, eu acho que foi isso. Foi muito bom ter aqui essas respostas de alguém experiente já na área. E eu espero que tenha sido também muito bom para vocês que estão nos acompanhando aí, viu? Muito obrigado pela audiência. Espero que a gente possa continuar muito bem esse projeto, trazendo sempre novas informações úteis, práticas para a área de automação, para agregar para todos vocês aí. Positivo. Esse foi o primeiro podcast, tá? A gente vem com conteúdos aí pesados, com bastante coisa interessante para trazer para a galera, no intuito de ajudar e de apoiar, certo? Quem já trabalha na área e quem também aspira ou tem um desejo de entrar para a área de automação. Eu me chamo Wesley Jean. E eu, Igor Alves. E até mais. Até mais.